Olá pessoal, meu nome é Emília Maria de Menezes Souza, vou ministrar a disciplina Homem, Pensamento e Cultura para o curso de Infraestrutura Escolar. Nossa primeira questão a ser pensada, refletida é: o mundo muda o tempo todo? O que é o devir humano? Somos seres ambivalentes e em constante mudança? Mudar de opinião é sinal de inconstância ou de amadurecimento? Dizer algo e depois desdizer é um arrependimento ou resultado de reflexão? Qual o papel da escola nos processos de mudança social e cultural? Como os profissionais da educação participam dos processos de mudança no espaço escolar? Muitas questões, não é assim? Então, essa é a proposta para refletirmos nessa unidade. Vamos pensar um pouco. Mas então, o que era o devir humano? Vamos utilizar de uma música do Lulu Santos, que imagino que todos conheçam, como Uma Onda, né? O Lulu Santos, nessa música, retrata muito bem o que é esse devir humano. Então vamos ver. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Como é uma onda no mar? Ela vai e vem, né? Então, a natureza do ser humano, né? Nós somos seres, né, que mudamos ao longo da história, né? O nosso pensamento muda o tempo todo, né? A humanidade muda conforme são criadas e inventadas as condições de existência da vida, né? Nós somos frutos da nossa época, então nós mudamos. Nós não somos igual às pessoas da Idade Média, da Idade Antiga, nós mudamos. E até nós não somos iguais aos nossos filhos, aos nossos pais, né? Nós estamos sempre em constante mudança, né? Então, o devir humano é a natureza que se faz na humanidade em cada um de nós. O devir é um processo constante de transformação do ser humano. O devir humano é o que vamos ser. É uma construção, né? Então, nesse processo de construção do ser humano, de sermos seres humanos, né? As transformações, elas são muito importantes. E, nesse sentido, os opostos derivam da luta dos contrários, né? Não leva ao caos como a gente imagina os opostos, mas sim leva a transformações qualitativas na nossa vida. Imaginamos quando a gente está, vamos dizer, numa crise existencial, quando a gente não sabe se vai para um lado ou para o outro, como a gente diz popularmente, se vai ou se fica, se casa, se compra uma bicicleta. Isso faz parte da construção do ser humano, né? E isso faz com que levemos à transformação da nossa existência, né? Cada vez que alguém aprende alguma coisa nova, transforma-se num humano diferente. O que há de natural no humano é a transformação. Essa é uma característica importantíssima de nós seres humanos, né? Mas como isso se dá, né? Então a grande questão é: como nos transformamos humanos, né? E dentro dessa disciplina há uma questão fundamental que é estudada em várias, inclusive na antropologia, na sociologia, que é a cultura, né? Nós somos frutos da cultura, né? Nós somos frutos da nossa cultura, da cultura que a gente faz parte. Por exemplo, nós que nascemos no Piauí somos frutos dessa cultura. Se tivéssemos nascido em São Paulo ou em outro país, nós teríamos outra cultura, outro modo de ser, outro modo de fazer, né? Então, a cultura é essa expressão da totalidade da vida social do ser humano, né?
é um conjunto de valores, de conhecimentos, de crenças, de ideias e de práticas de um grupo social, ou de um povo, ou de uma época, né? Uma das capacidades que diferencia o ser humano dos animais irracionais é a capacidade de produção de cultura, porque o ser humano ele transforma o que ele vê, ele age sobre a natureza, né? Isso é cultura. A cultura também ela pode ser pensada de duas formas, né? Ela pode ser pensada no singular, como a cultura, aquilo que diferencia nós, homens e mulheres, de outros seres, né? E no plural, formas diferentes de viver dos seres humanos, né? Dos grupos humanos, né? Então, quando falamos de uma forma ampla, se referindo a nós, seres humanos e outros seres irracionais, por exemplo, né? Nós estamos falando de uma forma ampla, né? Então, nesse sentido, nós humanos produzimos e adquirimos cultura, quando aprendemos e construímos nosso modo de viver socialmente, né? E essa produção da cultura, ela é o que faz nós sermos, no caso, eu, Emília, ou a Maria, ou o João, né? De acordo com o local em que nós vivemos, nós nos construímos, né? E isso vai sendo modificado, porque nem sempre nós nascemos num lugar e vivemos a vida inteira nesse lugar. Então, nós vamos adquirindo outras culturas também, né? E vamos nos modificando, né? A cultura está sempre vinculada ao ato de trabalhar, de fazer. A cultura é algo em ação, é algo da criação do ser humano, né? Então, nesse sentido, a cultura é importantíssimo para entendermos quem somos nós, né? Esse devir a ser, né? A construção do ser, né? E um outro conceito importantíssimo para a gente entender também, dentro dessa construção do ser humano na cultura, é uma palavrinha que vamos aprender que é o que é etnocentrismo. O etnocentrismo está ligado a uma consequência de se pensar a cultura no singular, é o desenvolvimento de uma postura etnocêntrica, é uma postura comum nos grupos humanos. De alguma forma, em algum momento da vida, todos nós fomos etnocêntricos ou somos etnocêntricos, né? É uma forma de agir, de pensar, que consiste em considerar a nossa cultura como a superior às outras, ou seja, é a supervalorização de uma cultura e a ilusão de que ela é a única correta. Então, eu julgo as outras culturas a partir da minha, do meu modo de pensar, porque eu penso de acordo com a minha cultura. Eu penso como eu fui ensinada a pensar. Somos frutos da nossa cultura. Então, nesse sentido, uma postura etnocêntrica é essa que a gente julga os outros a partir do que nós aprendemos, né? Ela é responsável, inclusive, por muitos conflitos sociais que a gente vê hoje em dia, a gente sempre viu, né? Entre as etnias, entre os gêneros, religiões, gerações, grupos religiosos, porque cada um se julga mais importante do que os outros, sendo a única postura correta, o único pensamento correto, né? E como falamos que existem culturas, né? Cada cultura utiliza da sua forma de ver o mundo para se construir socialmente, né? Então, cada um vai agir de acordo com como foi criado, né? Para pensar, para agir. E aí, se a gente não tem uma postura de ver que isso é apenas uma das culturas existentes, das milhares de culturas existentes, a gente sempre tem a tendência a achar que a supervalorizar a nossa cultura, né? Uma postura etnocêntrica é responsável por exemplo, preconceitos contra minorias, contra outras culturas, preconceito contra as diferenças, preconceito contra a relação em relação ao outro. Isso leva a gente pensar na importância de entender esse conceito e de introjetar em nós essa reflexão para que a gente se pergunte: quando somos etnocêntricos, estamos sendo etnocêntricos? Será se a minha forma de pensar é uma das formas? Será se não é possível ter outras formas
também tão importantes quanto a minha de pensar, de resolução de problemas sociais, né? A minha maneira é uma das diversas existentes, né? Então, falando em etnocentrismo, nos leva a falar de diversidade cultural. E então, o que é diversidade cultural, né? As diversidades culturais, no caso, né, diz respeito às diversas culturas específicas de grupos sociais determinados que se diferenciam na construção da humanidade. Ou seja, nós já dissemos que há diversas culturas, né? Compreende que culturas diferentes têm lógicas diferentes, isto é, grupos sociais diferentes ordenam e organizam o mundo de maneiras diferentes. São formas diferentes de pensar, muitas vezes um mesmo problema, e de ter soluções diferentes para o mesmo problema. Essa diversidade cultural, nessa perspectiva, nos enriquece, porque existe uma forma que eu possa ver como solução para um problema, por exemplo, no Brasil, e em outro país também ter o mesmo problema e ter uma solução diferente para esse mesmo problema. E nos enriquece porque nós podemos não usar apenas uma possibilidade, mas duas possibilidades ou mais possibilidades de resolução de problemas, né? É uma visão diferente da postura etnocêntrica, né? Que pensa uma cultura diferente como irracional, absurda ou não portadora de lógica e ordem, que a postura etnocêntrica pensa assim, né? Nessa perspectiva, as diferenças culturais, elas são valorizadas, porque ela mostra o quão diverso é a humanidade, por isso, diversas soluções para diversos problemas sociais, né? Então, nessa perspectiva, as culturas se transformam em ritmos diferentes, né? Conforme o contato mais ou menos frequente entre elas e conforme novidades, as inovações vão sendo produzidas no devir cultural, né? Especialmente vemos muito isso com relação à juventude, né? A juventude, ela tem uma habilidade com as inovações, né? Especialmente as tecnológicas, né? E elas nos mostram claramente como a nossa cultura se transforma, né? Os meus alunos, inclusive, muitas vezes me ensinam várias possibilidades de utilização de tecnologias para aula, para utilizar no celular, para diversas coisas, né? Ou seja, as gerações novas também nos ensinam, né? E faz com que a cultura vá sendo transformada, né? A participação das pessoas nas práticas sociais é fundamental para que a transformação da cultura aconteça, né? Como eu citei no caso da juventude, né? Então, o que torna possível a participação das pessoas no mundo social, cultural, é o conhecimento das regras, das normas, do convívio, dos símbolos, da língua, das relações de poder, dos padrões de comportamento. Como já falamos anteriormente, essa participação ela é fundamental porque quem faz a cultura somos nós seres humanos. Então, sem a participação nossa, né, não é possível a transformação dela, né? Então, homens e mulheres recebem, aprendem, reproduzem, transmitem, transformam e criam o mundo e a humanidade por meio dessas práticas socioculturais. Ou seja, nós, né, professores, alunos, funcionários da educação, todas as pessoas fazem a escola, fazem a sociedade como um todo, né? Como a cultura como um todo, né? O processo pelo qual homens e mulheres entram em contato, né, na cultura e aprendem a ser e a viver nela é dominado de endoculturação, né? E ocorre em todos os lugares. A endoculturação, nós já estamos introjetados isso. Por exemplo, eu estou falando com vocês, né, através do português, por exemplo, da linguagem, e isso remete à endoculturação. Eu aprendi, né, quando eu era criança, a falar o português, né, como todos nós, e isso faz parte desse processo de assimilação cultural, né, de introjeção da cultura em nós, né.
e a forma de apresentação, de quando a gente chega num local, se de dia, se de tarde, a gente dizer bom dia, boa tarde, são as regras sociais, né, que faz com que a gente seja aceito na cultura. Isso tudo faz parte do processo de endoculturação, né? O humano transforma o humano pela endoculturação, pela apropriação da cultura, né? Então, nós vamos também com isso, de acordo com onde estamos, né? Onde vivemos, onde conhecemos, nós podemos mudar algumas ideias que nós temos de como se portar, de como agir, e isso vai tendo uma correlação com a nossa cultura original, e se a gente tem contato com outras pessoas, a gente vai tentando mudar a cultura, né? Nossa, como por exemplo, em sala de aula, a manutenção dos lugares limpos, isso é uma prática cultural, né? De que a gente adquire, né? Com conhecimento, com regras básicas, né? De higiene, de bem-estar, isso a gente tem o conhecimento através da cultura, né? E a gente pratica ou não de acordo com o meio que a gente vive, né? A educação acontece em todos os lugares onde as pessoas estão se relacionando. Então, o processo de educação em si, ele é amplo, ele não acontece só em sala de aula. A educação acontece com a conversa que a gente tem com os amigos, em diversos lugares. O processo que a gente tem em sala de aula, né, também é educação. Só que nesse caso nós chamamos de escolarização, porque é dentro da escola, mas a educação, inclusive quem nunca foi na escola, tem educação também, né? Não só as pessoas que vão para a escola, né? Os seres humanos se educam nas práticas sociais e são educados. Essa afirmação lembra muito um pedagogo chamado Paulo Freire, né? Que diz que nós, seres humanos, nos educamos, né? E somos educados nas práticas sociais. Ao mesmo tempo que eu converso com os meus alunos e eles conversam comigo, a gente interage, nós vamos nos educando, né? Nós vamos aprendendo com o outro, né? Então, essa é a nossa primeira aula, né? Nós temos ainda mais 2 aulas para a gente continuar essa nossa conversa dessa disciplina importante, né, e interessante, que nos mostra como nós nos tornamos seres humanos, né, e como nós podemos transformar também esse ser humano, né, através da cultura, né, nós nos formamos seres humanos, né. Então, até a próxima aula.